Tá bom, obrigada. Então vamos lá, gente. Já está aparecendo para vocês essa tabela periódica aqui? Sim. Sim. Beleza. E só um segundo. Eu sei que nesse Sim. início... Só voltar aqui para aceitar o pessoal. Pronto. Então, antes de falar rapidinho do assunto de hoje, que são, né, as ligações químicas, para quem pôde ver o vídeo ou para quem não pôde, enfim, vou só fazer uns comentários da nossa aula de semana passada, que vão ser essenciais para a aula de hoje, que foi, né, a aula que a gente teve pelo WhatsApp, que foi sobre a matéria de tabela periódica. O que vai ser fundamental para a aula de ligações químicas vocês relembrarem aqui da tabela periódica? Só tirar um pouco o zoom para aparecer a tabela toda. Vai ser fundamental vocês recapitularem que os gases nobres, que são essa última coluna aqui da tabela periódica, que é a coluna 18, né, grupo 18 ou família 8A, são os elementos estáveis naturalmente. O que isso quer dizer? Que na natureza, eles são os únicos que existem os seus átomos isolados. Como assim? O neônio, que é esse gás nobre que onde eu estou passando o mouse aqui, ele existe na forma de um átomo sozinho. Exemplo, o átomo de neônio, que é o que a gente chama de substância monoatômica. Qualquer outro. Só um segundo, gente. Pronto. Acho que agora vai. Ainda não. Pronto. Qualquer outro elemento da tabela periódica que de um gás nobre, eles não são estáveis sozinhos. O que isso quer dizer? Que eles naturalmente se ligam a outros átomos na natureza para buscarem estabilidade. Então, a aula de hoje é em relação a isso. Como que os átomos eles se ligam, né? De uns elementos, átomos de elementos se ligam uns aos outros para que existam na forma estável na natureza. Então, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, quando vocês olham, né, em livros e tal, e está falando do gás oxigênio, qual é a fórmula que aparece escrita? Alguém lembra? Quando aparece assim, o oxigênio que a gente respira, o gás oxigênio. Alguém? Vou falar então, hein? O2. Não sei se vocês já Não repararam. entendi a pergunta, professora. O que eu perguntei é quando aparece escrito tipo, em livro ou em questões falando assim, o oxigênio, né, em relação ao gás oxigênio que a gente respira, nunca é escrito só um O, é escrito O2. Por quê? Um átomo de oxigênio sozinho, ele não existe na natureza, porque ele não é estável. Então, um átomo de oxigênio se une a outro para formar o O2, que é uma molécula, que é o que a gente vai conversar mais sobre na aula de hoje. Assim como, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, sempre que vocês veem escrito eles em questões, tipo gás nitrogênio, nunca é o N sozinho, é um N2. O que é esse doisinho que aparece embaixo desse N2? É para dizer que são dois átomos de nitrogênio unidos para formar, né, o N2, que é a molécula de nitrogênio. Então, não existe nenhum elemento, a não ser os gases nobres, como eu estava apontando aqui na tabela periódica, que são esses aqui da última coluna, nenhum outro elemento da tabela periódica existe sozinho, isolado. Sempre só existe dele ligado a outro átomo, ou do mesmo elemento, ou de elementos diferentes. Então, é sobre isso que se trata a aula de hoje de ligações químicas. Esse resumo que eu vou usar aqui, que eu estou espelhando para vocês agora, é o que já foi postado junto para vocês, o que quando eu sempre posto, né, o link da aula, o link do formulário, eu sempre posto esse resumo assim, sempre que tem na semana. Então, vou usar ele como base para eu ir explicando resumidamente um pouco da teoria de ligações químicas antes da gente ir para os exercícios, tá bom? Deixa eu só ver se tinha alguém. Tá tudo certo, beleza. Achei que tinha alguém pedindo para entrar. Então, vamos lá. Do que se tratam as ligações químicas? Disso que eu acabei de falar para vocês. Naturalmente, na natureza, só existem isolados os gases nobres. Todos os outros átomos de todos os outros elementos, eles só existem se ligando a outros átomos. Por isso que a gente vai estudar os tipos de ligações químicas. Só um segundo. Então, no que se baseiam as ligações químicas? Nessa teoria ou regra do octeto. A maioria dos gases nobres, se eles estão na família 8A, a gente estudou isso na aula passada. Quantos elétrons que esses elementos têm na camada de valência? Quase todos esses daqui da família 8A. Alguém lembra disso? Bom dia, gente, para quem chegou agora. Estava só fazendo uma revisãozinha aqui. Lembra que o número da família indica o número de elétrons na camada de valência? A gente falou sobre isso quando estava resolvendo as questões semana passada pelo WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? Um elemento na família 1A, ou grupo 1, ele tem um elétron na camada de valência.
Aqui, ó, 1A, 1 elétron na camada de valência. Grupo 2 ou família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Grupo 13 ou família 3A, 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14 ou 4A, 4 elétrons na camada de valência. E assim por diante. Ou seja, os gases nobres... Só um minuto, gente, tem um montão de gente pedindo para entrar agora. Ou seja, os gases nobres, como eles estão na família 8A, o grupo 18, eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2, porque só tem uma camada, já que ele está no primeiro período. Então, tudo isso a gente conversou rapidamente na aula passada, quando a gente se encontrou pelo WhatsApp, tá? Então, por que eu estou revisando isso? Porque essa teoria do octeto, ou regra do octeto, está ligada a um átomo adquirir estabilidade quando ele atinge a configuração de um gás nobre. Como quase todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, ligou-se que a estabilidade de um átomo só vem quando ele adquire 8 elétrons na camada de valência. É claro que não é todos os elementos da tabela periódica que vão se estabilizar com 8, mas a grande maioria, por isso que o nome é teoria do octeto. Então, se em algum momento a gente parar para pensar por que os átomos se ligam e formam essas ligações químicas, é justamente para buscar a estabilidade. Um se liga a outro para poder ficar com 8 elétrons na camada de valência e assumir a configuração de um gás nobre. É claro que, como eu relembrei com vocês, tem o gás nobre hélio, que só tem 2 elétrons na camada de valência, porque ele só possui a camada K. Lembra que quando a gente estudou distribuição eletrônica, né, na última live que a gente viu que o número máximo de elétrons que a camada K comporta é 2 elétrons. Por isso que o hélio, como só tem a camada K, só tem 2 elétrons no total na camada de valência, tá? Mas, de maneira geral, os gases nobres possuem 8. Então, os 3 tipos de ligações químicas que vocês viram no vídeo, ou quem não viu o vídeo, a gente vai relembrar aqui agora, são ligação iônica, covalente e metálica. Então, antes de só falar um pouquinho sobre cada uma rapidamente, vou só demonstrar para vocês as 2 formas que vocês conseguem, né, ver quantos elétrons tem na camada de valência. Na verdade, relembrar. Uma das formas é fazer a distribuição eletrônica. Então, olhem para esse primeiro exemplo aqui, ó. Tá o sódio, que é o Na, com o número atômico 11 aparecendo aqui embaixo. Então, se ele tem número atômico 11, ele tem 11 elétrons para distribuir. Aí aqui está demonstrando a distribuição eletrônica. Ó. K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, M, 1 elétron. O que vai ser de extrema importância nessa matéria para vocês são os elétrons da camada de valência. Então, em toda questão de ligações químicas, ou vocês vão ter que fazer a distribuição eletrônica para ver quantos elétrons esse átomo tem na camada de valência, ou vocês vão precisar de uma tabela periódica. Eu não aconselho só aprender a fazer por tabela periódica, porque, por exemplo, não é todo ano que o Enem fornece a tabela periódica para vocês. Quando o Enem não fornece a tabela, ele fornece o número atômico. Aí vocês vão ter que distribuir, né, fazer a distribuição eletrônica, para achar quantos elétrons esse elemento tem na camada de valência. Mas, em casa, quando estiverem fazendo o exercício, se não tiverem dúvidas em fazer distribuição eletrônica, para fazer as questões mais rápidas, é só vocês abrirem a tabela. Exemplo, ó, o sódio, que é o Na, está na família 1A. Então, eu nem precisaria perder tempo em fazer a distribuição eletrônica, que eu já saberia que ele tem 1 elétron na camada de valência, porque ele está na família 1A. O berílio está na família 2A, então nem precisaria fazer distribuição eletrônica para saber que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Mas eu aconselho vocês a saberem fazer dos 2 jeitos, com a tabela e sem a tabela, porque a gente nunca sabe quando vai vir a tabela no Enem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que alguém abriu o áudio. Professora, pode falar, não pode trazer a própria tabela periódica para a prova, não? Porque eu lembro da última vez que eu fiz, teve gente que trouxe. Não sei se nós podíamos. No Enem, não. Nem vestibular pode levar a tabela periódica. Isso só em prova de escola, que tipo, o professor deixa. Mas em vestibular, ou ele te fornece a tabela periódica, quando é para você usar, ou não. Exemplo, o Enem tem ano que fornece, ano que não. Quando ele não fornece, é para você realmente não usar a tabela. É para você fazer a questão de uma outra forma. Nesse caso, aí ele vai te dar as informações, vai te dar o número atômico, o número de massa do elemento. Mas nunca pode levar a tabela periódica para o vestibular. Isso só em prova de escola mesmo, André. Que às vezes o professor, né, às vezes na escola não tem como imprimir tabela para todo mundo e deixa levar. Mas eu aconselho a aprenderem a fazer das 2 formas. Vai para não serem surpreendidos de chegar lá no dia do vestibular do Enem ou do CEDERJ e não ter.
A Gabriela botou aqui no chat, né, que no Enem encontrou nas últimas páginas, mas não é todo ano. Tem ano que eles colocam, anos que não. Tá? Não é, não se assustem, tenho que decorar a tabela periódica? Não. Quando a prova não fornece a tabela, ela vai fornecer os dados necessários para vocês resolverem. Exemplo, se aqui eu não tivesse a tabela para saber quantos elétrons o sódio tem na camada de valência, a questão, né, a prova teria que te dar esse número atômico 11 aqui do sódio. Aí vocês teriam que, por conta própria, fazer a distribuição dos 11 elétrons e achar que o sódio tem 1 elétron na camada de valência. Mas não é obrigatório o vestibular fornecer a tabela. E quando ele não fornece, você também não pode usar, levar de casa, de fora, para poder usar na prova. Isso até causa a eliminação de vocês, se algum fiscal de prova verem vocês pegando uma tabela que não seja a fornecida pela prova, tá? Então, nunca contem com a tabela, beleza? Alguma pergunta a mais sobre isso da tabela? E eu queria fazer uma pergunta sobre a distribuição eletrônica, mas antes eu vou comentar, né? No Enem, geralmente, a gente só pode levar caneta preta, basicamente o que dá para levar. Basicamente isso. Isso e água em garrafa transparente. Mas, enfim, a pergunta é sobre a distribuição eletrônica que é recomendada fazer quando não tem... recomendada não, né? Acaba sendo meio que uma obrigação da gente fazer quando não tem a tabela eletrônica. Que tem que ser aquela distribuição... Desculpa o termo que eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano é subatômico. Tem lá as por subnível. Um S2, 2S2 é por subnível, sim. Aquela é a melhor. Aqui é porque eu estou usando esse resumo, que foi o resumo que a própria direção mandou, porque para essa matéria eu só estou querendo demonstrar para vocês os elétrons que tem na camada de valência, mas eu aconselharia fazer a 1S2, 2S2, como eu falei com vocês na aula passada. Nem sempre, se vocês fizerem de maneira direta essa que está aqui, K, L, M, vai dar certinho sem ter feito a outra antes. Entendi. É porque aí no exemplo aí tem que ser um exemplo ilustrativo mais simples, né? Para ficar mais fácil de entendimento. Isso. Só está resumido. Mas nesses exemplos que foram dados aqui, é meio que a pessoa fez antes por subnível e só resumiu e botou aqui no resumo já o final, digamos assim, que é só por camada. Mas nunca façam só por camada na prova. Façam primeiro aquela, por subníveis, aquela do S, P, D e F. 1S2, 2S2. Façam sempre essa primeiro. Beleza, professor, obrigado. Nada. Alguém, gente, mais alguma pergunta sobre isso da tabela? Não? Vou continuar então. Então, agora sim a gente vai chegar. Observem que esse resumo já está lá, tá? Como eu havia falado no início da aula. Está lá junto com os links do vídeo no YouTube e junto com o link no formulário. Observem que está escrito entre parênteses aqui, ao perder um elétron, o átomo de sódio adquire estabilidade. Por quê? O sódio tem 1 elétron na camada de valência, lembrando que a camada de valência é a mais externa. Quando ele perde esse 1 elétron, olha quantos elétrons ele tem na camada anterior, 8. Ou seja, de maneira geral, uma dica que eu dou para vocês. Todos os metais, né, lembrando que os metais, a gente viu também na matéria de semana passada, que os metais sempre têm tendência a perder elétrons. Todo metal que tiver até 3 elétrons na camada de valência, a tendência dele é perder. Por quê? Ele tendo 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, se ele perder esse 1, 2 ou 3 elétrons, a camada anterior dele vai ter 8, que é a estabilidade do átomo, seguindo essa teoria do octeto. Então, olhem esses dois exemplos. Tanto o sódio quanto o magnésio, que são esses dois primeiros exemplos que a gente tem em distribuição aqui, ó, eu sei obrigatoriamente que pelo sódio ter 1 elétron na camada de valência, a tendência dele obrigatoriamente vai ser perder esse 1 elétron, para que a camada anterior fique estável. Para que ele fique estável. O magnésio, que é esse Mg12 aqui, como ele tem 2 elétrons na camada de valência, eu sei que a obrigação dele, né, que o natural dele é perder esses 2 elétrons. Porque quando ele perde esses 2 elétrons, essa camada M deixa de existir e a nova camada de valência dele vai ter 8 elétrons na camada. Ou seja, ele vai se tornar um átomo estável. Então, de maneira geral, todo metal, se terminar com 1, 2 ou 3 elétrons, a tendência é perder elétrons, que vocês vão ver que a camada anterior dele é estável. Tá? Lembrando que quando se perde elétrons, formam cátions, que são aquelas espécies carregadas positivamente. Exemplo, o Na, quando perde 1 elétron, vai formar o Na mais 1. O Mg, quando perde 2 elétrons, vai formar o Mg mais 2, tá? Agora, olhem esses dois exemplos aqui de baixo. O oxigênio, que é o O, e o Cl, que é o cloro. Olhando para as distribuições eletrônicas deles, ó, o oxigênio termina com 6 elétrons na camada de valência.
e o cloro termina com 7 elétrons na camada de valência. A partir de 5, gente, vocês vão ver que sempre de 5 para cima a tendência é ganhar, porque é mais fácil eles ganharem elétrons para completar os 8 do que eles perderem todos esses 6 ou todos esses 7 elétrons. Até porque oxigênio e cloro, se vocês forem consultar a tabela periódica, são ametais. Ametais ou não metais têm sempre tendência só de ganhar elétrons, nunca de perder. Então, sempre que vocês fizerem a distribuição eletrônica e acharem que o número de elétrons na camada de valência é 5, 6 ou 7, a tendência desse átomo vai ser receber elétrons para completar os 8. Sempre que tiver 1, 2 ou 3, a tendência vai ser perder os elétrons para poder ficar com a camada anterior com os 8 elétrons, tá? Agora a gente vai ver como isso se aplica nos tipos de ligações. Então, primeiro, sempre que quiserem, tá? Podem me interromper, gente, senão eu vou ir falando direto antes da gente começar a resolver as questões. Primeiro caso é a ligação iônica. Como o próprio... Fala. Então, não só a pergunta que me surgiu, é isso que torna o metal condutível, o fato dele ter tendência a perder elétrons? Sim. A gente vai falar de ligação metálica, mas por metal perder elétron, esses elétrons ficam livres, no caso dos metais, e esses elétrons livres conseguem conduzir, né, se ordenar e conduzir corrente elétrica. Tem a ver com isso, sim. Entendi. Ligação iônica, então, que é o primeiro tipo que a gente vai revisar rapidinho aqui. Como o próprio nome diz, se é iônica, é porque ocorre formação de íons, que foi algo que a gente já estudou bem anteriormente. Lembrando, então, que os íons, né? O cátion é quando o átomo perde elétrons e fica positivo, e o ânion é quando o átomo ganha elétrons e fica negativo. Então, olha esse exemplo aqui. O que vai ser importante na representação dessa ligação iônica? Sempre elétrons na camada de valência. Então, olha só, o sódio foi representado aqui, essa bolinha. Essa uma bolinha aqui ao redor do sódio é um elétron que ele tem na camada de valência. Porque todas essas ligações químicas, gente, só vão ocorrer na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo. Não tem como um átomo se aproximar do outro e essas trocas de elétrons ocorrerem lá de elétrons grudados no núcleo, lá muito próximos do núcleo. É sempre na camada de valência. Então, olhem só. Aqui o sódio tem um elétron na camada de valência e o cloro, se vocês contarem, tem 7 bolinhas, ou seja, 7 elétrons. Então, se o sódio perdesse um elétron, ele vai ficar estável. E se o cloro receber um elétron, ele vai ficar estável. Ou seja, o sódio transfere esse um elétron que ele precisa perder. Só um segundo, gente, tem gente querendo entrar. O sódio, que é o Na, ele transfere esse um elétron que ele precisa perder para o cloro, que precisa ganhar um. Ou seja, aí houve a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Lembrando que quando o Na perde um elétron, ele vai formar qual íon? Que eu já comentei ali anteriormente. Não tem escrito aqui não, só perguntando mesmo. Se perder um elétron, forma qual carga? Carga positiva. Isso, positiva, ou mais um, né? Porque perdeu um. E o cloro, quando ele recebe um elétron, forma a carga negativa, né? Porque recebeu um elétron, lembrando que elétron é carga negativa. Então, com isso, a gente formou o NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? Um outro exemplo agora de ligação iônica, antes da gente ir para ligações covalentes. Outro exemplo, o magnésio. Por que aqui eu precisei utilizar 2 átomos de cloro para que existisse essa fórmula aqui, que é MgCl2, que é o cloreto de magnésio? O Mg tem 2 elétrons na camada de valência. São essas 2 bolinhas pretas aqui, ó, essa de cima e essa aqui do ladinho que eu estou botando o mouse. Então, o magnésio, para se estabilizar, obrigatoriamente vai precisar perder esses 2 elétrons, porque a camada anterior dele vai ter 8, tá? Então, para ele perder 2 elétrons, se um átomo de cloro só recebe 1, por que um átomo de cloro só recebe 1? A gente viu ali pela distribuição eletrônica que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, como foi representado aqui. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele não tem como receber esses 2 elétrons do magnésio. Por quê? Aí o cloro ia ficar com 9 elétrons. Isso não existe, tá, gente? Então, para se estabilizar, cada átomo precisa ficar com 8. Então, se um átomo de cloro só pode receber um desses elétrons do magnésio, então, ó, ele recebeu esse um elétron do magnésio. Então, esse cloro da esquerda ficou estável. Só que o magnésio ainda não ficou estável porque precisa perder esse segundo elétron ainda. Então, vem um outro átomo de cloro, se aproxima desse átomo de magnésio e recebe esse outro elétron. Então, por isso que a fórmula, quando a gente junta magnésio e cloro, não é MgCl, é MgCl2, tá? Porque precisou de 2 átomos de cloro para receber os 2 elétrons do magnésio e para que todos ficassem estáveis.
perguntas sobre isso, gente? Aí aqui é a fórmula final. Então, tem sempre que ficar o átomo, né? O elemento, eu acho. Tem sempre que ficar com 8, né? Para ser estável. Isso. Com exceção de alguns, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron na camada de valência, então ele se estabiliza com 2, que é a configuração do gás nobre hélio. Mas, assim, 98% dos elementos na tabela periódica se estabilizam com 8. Desculpa que eu não sei com quem eu estou falando. Deixa eu ver. Entendi, tá bom. André. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, professora. Se a gente observar aqui na tabela periódica, a gente tem, por exemplo, aqui na família 1A, são todos os átomos que tem na camada de valência um elétron na camada de valência. Então, tecnicamente, né, teoricamente, esses átomos, eles geralmente se encontram, pelo menos numa composição mais simples, né, com os átomos da família 7A, né? Do grupo 17, na proporção de 1 para 1, sim. Eu entendi o que você está falando. Por exemplo, a NaCl vai ter um só do Na com um do Cl, que é um da 7A. Mas em outras proporções, não. Como a gente acabou de ver esse exemplo do MgCl2. Porque, sim, teoricamente... Tem outras formas complexas, né? Porque pode ter mais átomos... Porque do jeito que você está falando, desculpa te cortar. Exemplo, o Mg está na família 2A, a tendência dele é perder 2, não é? Sim. Porque tem 2, beleza. Então, se a gente fosse pensar assim, se ele se ligar a um elemento da família 6A, que tem 6 elétrons e a tendência é receber 2, a fórmula fica simples. Exemplo, se a gente juntar o magnésio com o oxigênio, forma MgO. Por quê? Um magnésio perde 2 elétrons e o oxigênio recebe 2 elétrons. Mas nem todas as fórmulas, tá? São sempre nessa proporção 1 para 1, um átomo de cada. Foi o que a gente viu nesse último exemplo. Sim, né? Dá para deixar isso de forma mais complexa. Mas é basicamente para seguir... É tipo uma lógica matemática, né? Sim. Você vai saber, se um precisa perder um elétron, um precisa perder 2 elétrons, o outro só recebe 1, eu vou precisar de 2 para receber esses 2 elétrons. Dá para ir pela lógica também, desde que vocês saibam identificar quem precisa perder e quem precisa ganhar elétrons. Entendi, obrigado. Nada. Então, só finalizando aqui, gente, que já pegou muito tempo, vou ser um pouco mais rápida nos outros exemplos. De maneira geral, como vocês vão saber que uma ligação vai ser iônica só de olhar para a fórmula da substância? Exemplo, aqui apareceu lá na prova para vocês, NaCl, aqui em cima, que é o sal de cozinha. Como sem fazer todo esse procedimento, tem como eu saber que a ligação é iônica? Então, vocês podem identificar a ligação iônica de duas formas. Se toda ligação iônica ocorre transferência de elétrons, vai ter que sempre ser entre um elemento que perde elétron e entre um que ganha. Por isso que olhem o que está escrito nessa última linha aqui. Então, a ligação iônica ocorre entre metal e ametal, porque o metal sempre perde e o ametal sempre ganha elétrons. Ou entre metal e hidrogênio, porque o metal sempre perde e o hidrogênio sempre precisa ganhar um elétron para se estabilizar. Então, se vocês souberem, né, se tiver a tabela, isso facilita muito. Exemplo, você olhou que o Na, que é o sódio, na tabela é um metal, olhou que o cloro na tabela é ametal, nem precisa fazer isso tudo para saber que é a ligação iônica. Sempre metal e ametal vai formar ligação iônica, porque obrigatoriamente vai ter que ocorrer essa transferência de elétrons. Claro, como nem sempre vem a tabela, não tem como a gente decorar todos os metais e todos os ametais. Então, sem a tabela, realmente teria que ter esse procedimento de fazer distribuição, né, ver se tem essa tendência de transferir elétrons para ver se é ligação iônica ou não. Mas com a tabela é tudo muito mais prático e rápido. Segundo tipo de ligação já é a ligação covalente. Olhem só essa representação. Entre que tipos de elementos vai ocorrer a ligação covalente? Ou entre ametais, ou entre ametal e hidrogênio, ou entre átomos de hidrogênio. A ligação covalente, a principal característica dela é o compartilhamento de elétrons, como está escrito aqui. Como assim compartilhamento? Tudo que a gente compartilha é porque a gente não pode dar completamente. Exemplo, vou usar até o próprio exemplo de quem assistiu o vídeo que eu achei muito legal. Quando a gente compartilha uma foto nas redes sociais, por exemplo, compartilhei uma foto no Instagram. Essa foto que a gente compartilhou não deixou de ser nossa também, mas ficou visível para todos os nossos seguidores lá, familiares, amigos. Então, toda vez que a gente pensar que um átomo compartilha elétrons, é que ele não pode perder esses elétrons. Eu estou ajudando o outro elemento, né, outro átomo a se estabilizar, mas ele não pode perder esses elétrons. Porque se ele pudesse perder, ele transferia completamente.
Então, quando que vai ocorrer ligação covalente, que é essa através do compartilhamento de elétrons? Sempre que for entre elementos que precisam ganhar elétrons. Então, só os elementos que precisam ganhar elétrons que fazem ligação covalente. Exemplo, olhem o caso da água. O oxigênio tem 6 bolinhas ao redor do oxigênio, porque são os 6 elétrons que tem na camada de valência do oxigênio. E uma bolinha só do lado do hidrogênio, porque tem um elétron na camada de valência do hidrogênio. Então, cada compartilhamento, toda essa nuvenzinha que a gente chama de nuvem eletrônica, que foi esse círculozinho que foi feito aqui ao redor dos elétrons, é o que é a ligação covalente. O que acontece? Quando eu circulo um elétron do oxigênio com um do hidrogênio, eu quero dizer que esses 2 elétrons que foram circulados, eles fazem parte do compartilhamento, eles são a ligação covalente. Tudo que tiver dentro desse círculo quer dizer que conta para os 2 átomos. Como assim? Quando eu circulei esses 2 elétrons, um elétron de cada um desses átomos, esses 2 elétrons agora contam para o hidrogênio. Então, agora o hidrogênio tem 2 elétrons e está estável. E o oxigênio agora tem 7 elétrons olhando só para a esquerda aqui. Só que o oxigênio precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Por isso que ele faz outra ligação covalente com outro átomo de hidrogênio. Se a gente for contar aqui agora no total, esse átomo de oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência. Os 6 que ele já tinha, mais esses 2 que ele ganhou, né, entre aspas, no compartilhamento. Não ganhou completamente, mas esses elétrons dos hidrogênios que estão circulados aqui na ligação covalente, agora também fazem parte da contagem do oxigênio. Dessa forma, tanto o oxigênio ficou estável com os 8 elétrons, como cada hidrogênio ficou estável com seus 2 elétrons. Lembrando que o hidrogênio sempre vai se estabilizar com 2, porque ele só tem uma camada eletrônica, que é a camada K. Tudo bem? Então, sempre que vocês verem esses circulados assim, isso indica que esses elétrons são os elétrons compartilhados, e eles vão contar para os 2 elementos que estiverem fazendo essa ligação. Então, essa é bem diferente da ligação iônica. Só ocorre entre elementos que precisam ganhar elétrons. E a ligação metálica, que é o último caso, foi até que, agora eu não lembro quem perguntou, né? Falou dos metais conduzir corrente elétrica, mas isso se explica pela ligação metálica. Como eu já falei com vocês, vou mostrar essa imagem aqui. Todos os metais têm a tendência de perder elétrons. Então, o que vai acontecer? Imagina uma barra de ferro. Nessa barra de ferro, se todos os átomos de ferro têm tendência a perder elétrons, esses elétrons vão ficar perdidos e ninguém vai receber esses elétrons. O que vai acontecer? Quando o ferro perder elétrons, ele vai formar um cátion que está representado aqui por esses símbolos positivos. Então, esses símbolos positivos foi o cátion formado quando o metal perdeu elétrons. E os elétrons, está vendo essas carguinhas negativas aqui ao redor, ao meio aqui, entre essas cargas positivas? É o que a gente fala que são os elétrons que ficam livremente circulando por entre os cátions, né, que são, no caso, os metais. Então, o que acontece? Por que os metais são ótimos condutores de eletricidade? Porque tem muitos elétrons livres. Para haver condução de corrente elétrica, precisa haver condução, né? Precisa haver elétrons livres para que eles consigam se ordenar e conduzir corrente elétrica. Então, todo metal é um ótimo condutor de corrente elétrica por isso. Exemplo, a fiação das nossas casas e de qualquer lugar é tudo feito de metal. Não tem nada que a gente utilize para conduzir corrente elétrica que não seja, né, naturalmente, assim, nas casas, que não seja metal. Aí esse metal, claro, ele é encapado para, né, evitar choque, enfim, e outras coisas, mas, de maneira geral, são os metais que conduzem corrente elétrica. No caso da ligação metálica, a única coisa mais importante da teoria que vocês precisam saber é, como o próprio nome é ligação metálica, é porque só ocorre entre metais. Então, ou podem ser metais do mesmo metal, exemplo, ferro. Se eu falar para vocês, uma barra de ferro faz ligação metálica, porque ali eu só tenho átomos de ferro. E pode ser uma ligação metálica entre misturas de metais diferentes. Exemplo, uma liga metálica. Latão, bronze, né, bronze, que é a mistura de cobre estanho ou cobre zinco. Então, sempre misturas de metais ou um metal mesmo do mesmo elemento sempre faz ligação metálica. É o mais fácil de identificar de todos. E é conhecida essa ligação metálica como teoria do mar de elétrons. O que seria essa teoria do mar de elétrons? Vários elétrons fluindo, né, circulando entre esses cátions aqui que foram formados quando o metal perdeu elétrons. O que o Enem, CEDERJ, enfim, vestibulares costumam cobrar muito são as propriedades desses compostos de acordo com as ligações que eles fazem. Então, olhem só.
Vou mostrar aqui só o resumo, esse arquivo depois vocês leiam com mais calma e assistam a aula, quem não conseguiu assistir. Então, só para a gente poder ir para os exercícios, né, não ficar tão repetitivo quanto a aula que já tem lá no YouTube, vamos só ver algumas características dessas substâncias. Toda substância que faz pelo menos uma ligação iônica já é classificado como substância iônica. Substância molecular é a que só faz ligações covalentes. E substância metálica é a que só faz ligação metálica, tá bom? Então, olha só. E substância iônica, de maneira geral, a gente já viu que é formado por metal e ametal. A molecular por ametal e ametal, ou enfim, ametal e hidrogênio. E a metálica só por metal. Pontos de fusão e ebulição, ou seja, a facilidade de serem transformados no estado gasoso ou no estado sólido. As substâncias iônicas têm altos pontos de fusão e ebulição. As moleculares, que só fazem ligações covalentes, têm baixos pontos de fusão e ebulição. E as metálicas são as que têm alto ponto de ebulição. Exemplo, vocês nunca veem nenhum exemplo falando transformar o ferro, por exemplo, em gás. Porque é tão alto esses pontos de ebulição que, naturalmente, a gente não consegue, em fornos convencionais, atingir uma temperatura suficiente para transformar um metal num gás, no máximo para transformar um metal no líquido, e mesmo assim, no forno de casa, por exemplo, se vocês pegarem algo de ferro ou de qualquer metal e tentarem derreter, dificilmente vai acontecer, porque os pontos de fusão são em torno de mais de 700 graus, 700, 1000 graus Celsius, e nosso fogão de casa geralmente vai estar 240, 280 graus no máximo, tá? Outra coisa que o Enem, CEDERJ e outros vestibulares cobram muito é sobre o estado físico desses compostos ou dessas substâncias nas condições ambientes. Toda vez que em química falar condições ambientes, gente, pensem em 25 graus Celsius. É uma temperatura padrão sempre que se fala condições ambientes. Toda substância iônica em condições ambientes é obrigatoriamente estar no estado sólido. Substância molecular, que são as que fazem ligações covalentes na temperatura ambiente, pode ser tanto sólido, líquido ou gasoso, não tem como determinar, a não ser que a questão informe algo a mais para vocês. E todo metal, ou seja, toda substância metálica, nas condições ambientes, estão no estado sólido, com exceção do mercúrio. Foi algo que foi falado na aula anterior de tabela periódica. Então, tirando o mercúrio, que é o único metal que é líquido na temperatura ambiente, todos os outros metais são sólidos na temperatura de 25 graus. E o mais cobrado de todos é esse último tópico aqui, que é que tipos de substâncias conduzem corrente elétrica ou não. Toda substância iônica conduz corrente elétrica ou no estado líquido, ou seja, quando essa substância iônica está no estado líquido, ou em solução aquosa. O que é solução aquosa? Quando esse composto iônico está dissolvido em água. Exemplo, se vocês pegarem sal de cozinha, que é o cloreto de sódio aí na casa de vocês, e na forma sólida, pegar uma lâmpada com aqueles 2 filamentozinhos, aqueles 2 fios da lâmpada, e ver se a lâmpada vai acender quando vocês mergulharem esses filamentos da lâmpada no cloreto de sódio, a lâmpada não vai acender. Por quê? O cloreto de sódio é um composto iônico, e compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Porém, no estado líquido ou em solução aquosa, exemplo, se você pegar sal de cozinha, dissolver num copo com água, pegar uma lâmpada com os 2 filamentos e colocar esses filamentos lá nesse copo com água salgada, essa lâmpada vai acender. Por quê? Todo composto iônico dissolvido em água ou no seu estado líquido conduz corrente elétrica. Isso já foi cobrado várias vezes no Enem e no CEDERJ também, tá? Então, tomem cuidado com isso. Não é em qualquer situação que substância iônica conduz corrente elétrica. No estado sólido, não conduz. Substâncias moleculares, que são as que fazem ligações covalentes, não conduzem corrente elétrica de maneira geral em nenhum tipo de estado físico e nem dissolvido em solução aquosa. Então, se vocês pegarem açúcar, por exemplo, o açúcar de casa, que é a sacarose, dissolverem em água, colocarem essa lâmpadazinha, os 2 filamentos, vão ver que não vai acender, porque a sacarose, glicose, enfim, qualquer açúcar, que são substâncias moleculares, não conduzem corrente elétrica em solução aquosa, nem no estado sólido, nem líquido. E os metais, como o colega tinha perguntado, né, falado, eles sim são ótimos condutores de corrente elétrica, tanto no estado sólido quanto líquido, porque todo metal perde elétrons, então esses elétrons ficam livres circulando, por isso que conseguem ser ótimos condutores de corrente elétrica. Pergunta, gente, sobre alguma coisa aqui que eu falei? Podem me interromper. Aproveitem que o momento que a gente tem de tirar mais dúvidas é nessa parte da live. É melhor ainda do que quando a interação é pelo WhatsApp. Não? Deixa eu ver quem está aí ainda. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar.
nas metálicas ali, que só tem o metal, que é geralmente negativo, né? Como eles são condutores em estado líquido? Como assim são negativos? Não entendi sua pergunta. No estado líquido e no sólido, os metais perdem elétrons da mesma maneira. Então, esses elétrons, tanto no estado sólido quanto no líquido, eles ficam circulando livremente. Isso que possibilita O que eu quero saber é como eles conseguem ser condutor de eletricidade em estado líquido. Por isso, porque tanto no sólido quanto no líquido, o que acontece na ligação metálica? Isso aqui que eu mostrei para vocês, olha só. Tanto se o metal estiver no estado sólido ou líquido, exemplo, o mercúrio. O mercúrio é um metal que naturalmente a 25 graus já está no estado líquido. Se vocês pegarem isso que eu falei da lâmpada, com os 2 filamentos, e mergulharem no mercúrio, vai acender essa lâmpada. Por quê? Tanto no estado sólido quanto líquido, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer perda de elétrons por esse metal e esses elétrons vão ficar circulando. Claro que tirando o mercúrio, a gente geralmente não tem como nem testar isso em casa, porque, como eu falei para vocês, os metais têm altos pontos de fusão. Então, se você pegar um ferro e tentar derreter esse ferro em casa, com a chama do fogão, não vai conseguir. Mas se você tiver algum metal no estado líquido e fazer isso da lâmpada que eu falei para vocês, de mergulhar, né, esses filamentos, vocês vão ver que a lâmpada vai acender. Porque tanto no estado sólido quanto no estado líquido, acontece a mesma coisa ali que eu demonstrei na ligação metálica, a perda de elétrons. Porque todo metal vai perder elétron independente do seu estado físico. Então, esses elétrons ficam circulando e é isso que possibilita a condução de corrente elétrica. Eu acho que quem estava falando era Thaís. Entendeu, Thaís, o que eu quis dizer? Não depende do Entendi. estado Então, físico tipo assim, quanto mais negativo, mais eles são melhores. Quanto mais elétrons livres, não necessariamente isso, mais conduz corrente elétrica. Por isso que os metais são os que mais conduzem, porque sempre tem muitas cargas negativas, digamos assim. Tá? Ah, sim, entendi. Beleza. Gente, vamos então agora para os... Fala, Renan. Eu acho que ela estava confundindo sobre átomos carregados ou não, né? Carregados positivamente ou negativamente. Obrigado, Renan. Se for isso, Thaís, não tem a ver com cátion, ânion, nada do tipo, não, tá? Qualquer metal, independente ferro, ouro, cobre, todos vão conduzir corrente elétrica da mesma maneira, porque todos vão ter esses elétrons livres. Não tem a ver com aquela cargazinha que aparece na representação, não, tá? Não tem nada a ver com isso, não. Não, sim, entendi. Tá bom, beleza. Vamos então, gente, para o formulário. Já são 11h02, nossa aula é só até 11h15, né? Acabou que eu perdi. Não vou dizer perda de tempo, porque eu acho, né, como muitos não conseguiram assistir o vídeo, e mesmo quem assistiu pode ter tido ainda dúvidas. Então, nunca é demais, né, a gente aprofundar na teoria, até porque no WhatsApp o exercício se torna mais fácil, então o contato que a gente tem de teórico é bem melhor quando acontece por live. Então, não digo tempo perdido, mas agora acabou que sobrou pouco tempo para os exercícios, então vou acabar resolvendo de forma mais rápida. Então, quem fez o formulário, né, vai ser só uma correção, e quem não fez, dá para ir fazendo comigo agora as questões, que são essas aqui, são essas 5, ó, como sempre. Então, vamos lá, primeira questão. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a chupeta anticárie. Ela contém flúor, um já consagrado agente anticárie, e xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, gente, é Na, que é o sódio, e o F, tá? A ligação química que existente entre sódio e flúor é denominada. Então, nesse caso, como aqui nem deu número atômico nem nada, é porque essa questão é da UERJ, e a UERJ sempre fornece tabela periódica. Vamos achar o sódio e o flúor aqui na tabela junto comigo. Ó. Sódio é o Na, ele está aqui na família 1A ou 1. E o flúor está aqui na família 7A, né, ou grupo 17. Então, a tendência do sódio é ganhar ou perder elétrons, já que ele está aqui na família 1. Perder um elétron, né? Porque ele tem um elétron na camada de valência. E do flúor, que está na 7A? Receber esse elétron. Isso, receber um elétron. Então, se um perde e um ganha elétron, qual é o tipo de ligação que pode ser, pelo que a gente viu? Iônica. Isso aí, gabarito letra A. É a única que um perde e um ganha, é iônica.
tá? Então, Inclusive, é bem parecido com o que eu falei antes, né? Sobre essa sim, família sim. que perde para esse grupo que ganha, né? Isso. Sempre. É que a gente não pode generalizar aquele jeito que você falou, sempre a 1 com 7, mas é sempre sim. desse grupo aqui, ó, tipo 1 e 2 com 5, 6, 7. É sempre esse lado perde e esse lado ganha. É sempre a união dos dois, né? Só que nem sempre na mesma proporção, mas é isso aí mesmo. Questão 2. Nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados é energia elétrica. Um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Não tanto, né, atualmente. Este custo é ainda inferior para empresas que possuem subsídio e pagam até 1/3 do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos lingotes, gente, para quem não sabe, é quando não tem uma forma específica. Exemplo, foram feitos vários retângulozinhos de alumínio, para isso depois ser usado pela indústria para fabricar outras peças de algumas coisas, tá? Então, grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportada e lá fora eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar por um preço muito mais alto. As ligações químicas entre os átomos de alumínio presentes nos lingotes produzidos são do tipo, vamos lá, só tem alumínio. Alumínio nem precisa olhar na tabela periódica. Alumínio é metal, gás nobre é o quê? Metal. Metal, né? Alumínio é um metal que a gente utiliza no dia a dia, então dá para saber. Se alumínio é metal e quer saber a ligação entre os átomos de alumínio apenas, vai ser ligação metálica. Se ocorre só entre metais, ligação metálica. Então, letra C, de cara, só tem como ser essa. Nossa, dei muito Terceira mole questão. nessa. Eu devia ter prestado mais atenção. Errou, mas agora já viu. Era só. Eu vi até a tabela periódica para ver, mas era só prestar atenção no enunciado. Terceira questão. O dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... Então, gente, como eu não tenho aquela mesa digitalizadora, fica muito ruim para desenhar para vocês, mas vou mostrar aqui num programa. Como que vocês sabem o número de ligações covalentes? De novo, vocês vão precisar ver quantos elétrons tem o carbono e quantos elétrons tem o oxigênio na camada de valência. Eu vou abrir a tabela só para vocês verem isso aqui, ó. O carbono está aqui na família 4A, o grupo 14. Então, tem quantos elétrons na camada de valência? Você está na 4A? 4. E o oxigênio está na 6A, então tem? 6. Beleza. Então, pensem que carbono 4, oxigênio 6. Decorem isso. Então, vamos lá. Isso aqui depois eu mando no grupo de química para vocês. É muito legalzinho. É um site, é gratuito, tá? Que tem umas simulações para a gente desenhar as moléculas. Então, olha só. Carbono, 4 ligações. Vou botar aqui no meio. Se ele tem 4 ligações, tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai precisar receber 4 elétrons para ficar com 8, tá? Ele não perde porque ele é ametal. A metal nunca perde elétrons. Se ele precisa receber 4 elétrons, e sei que ele faz ligação covalente, porque o oxigênio também é ametal, quantas ligações ele vai precisar fazer? Sempre o número de elétrons que o elemento precisa receber, gente, é o número de ligações covalentes que ele faz. Então, por exemplo, se o carbono precisa receber 4 elétrons para ficar com 8, obrigatoriamente ele vai ter que fazer 4 ligações. Mas como seriam essas ligações? Olhem só. Vou desenhar aqui um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro. E só um minutinho. Aí olha como ficaria. Aqui está a molécula em 3 dimensões, mas olha as ligações que eles fazem. Ó, são 2 ligações com oxigênio de um lado e 2 ligações com oxigênio do outro, que são esses traços que estão sendo representados aqui. Por quê? Se um átomo de oxigênio precisa receber 2 elétrons, já que vocês falaram que ele tem 6 na camada de valência, cada um dos átomos de oxigênio vai precisar fazer 2 ligações, porque em cada ligação conta com mais um elétron. Então, se eles têm 6, quando eles fazem 2 ligações, ficam com 8 elétrons. Então, cada átomo de oxigênio aqui, ó, aparece fazendo 2
ligações, que são esses 2 traços aqui, né, como eu representei pelaquela nuvenzinha lá no resumo, e o carbono aqui aparece fazendo as 4 ligações, porque 2 com o oxigênio da esquerda e 2 com o oxigênio da direita. Então, no total, gabarito letra E, 4, mas não precisaria fazer isso. Era só vocês contarem quantos átomos, né, quantos elétrons o carbono precisa ganhar para se estabilizar, que seria 4. Logo, esse carbono, se tem que fazer 4 ligações, ocorreriam 2 ligações com cada átomo de oxigênio, tá? Então, essa daí eu errei porque não estava conseguindo entender direito o enunciado, aí eu acabei botando C. Então, aqui, como eu falei, fica muito ruim de eu desenhar no Paint, porque eu só estou com esse mouse do notebook. Mas vou ver se para as outras aulas eu dou um jeito de mostrar melhor isso. Mas o que eu aconselho vocês a fazerem? Vocês pegariam o carbono e iam desenhar no meio. Sempre o que está em menor quantidade, igual aqui, CO2, tem 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio, o que você vai representar no meio é sempre o que está em menor quantidade. Aí você escreveria o carbono com 4 bolinhas ao redor, porque são os 4 elétrons. Aí você pegaria um oxigênio e escrever de um lado com 6 bolinhas, que são 6 elétrons, e um oxigênio do outro com 6 bolinhas. E o que ia acontecer? Para esse oxigênio do lado esquerdo, que tem 6 elétrons, ficar com 8, você ia precisar fazer 2 nuvenzinhas daquela, 2 circuladinhos daquele que a gente mostrou lá no resumo. E para o oxigênio da direita também ficar com 8, você precisaria fazer mais 2 nuvenzinhas, ou seja, 2 círculos daquele, totalizando 4 ligações covalentes, tá? Então sempre dá para ver pelo elemento central o número de elétrons que ele precisa receber é o número de ligações covalentes que ele vai precisar fazer. Então, gabarito letra E. Entendi. Obrigado. Nada. É a penúltima questão. Vamos lá, que a gente só tem 4 minutinhos. O amianto, conhecido também como asbesto, é um material constituído por fibras incombustíveis. Vou pular, gente, esse texto, senão não vai dar tempo de corrigir com calma a outra questão. É uma questão para a gente analisar as afirmativas em relação ao composto MgO. Vamos analisar rapidinho na tabela periódica onde o Mg e onde o oxigênio estão. Olha só. O Mg está aqui na família 2A, o grupo 2. Então, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2. 2, isso. E o oxigênio, a gente já tinha visto que está na 6A, então tem 6. 6. Né? Isso. Então, naturalmente, antes de ler as afirmações, que tipo de ligação que vai ocorrer entre o MgO? Já de cara, antes de ler as afirmações. Iônica. Iônica, porque o Mg vai ter que perder 2 elétrons, que é o que ele tem na camada de valência, e o oxigênio vai receber esses 2 elétrons, por isso que forma o MgO. Precisou só de um átomo de magnésio e um de oxigênio para que essa substância ficasse estável. Beleza, agora vamos ler as afirmativas. 1. A ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como iônica. Então, a gente acabou de matar essa afirmativa sabendo que está certa, só pelo que eu falei. Então, a 1 já está certa. 2. Os átomos não alcançaram a configuração do gás nobre após a ligação. Quando o magnésio perdeu os 2 elétrons e o oxigênio recebeu 2, eles não ficaram estáveis? Ficaram. Isso, se eles ficaram estáveis, então sim, eles adquiriram a configuração do gás nobre após a ligação. Então, a 2 está errada, porque está falando que eles não alcançaram, tá? 3. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há a formação de um cátion Mg2+, e um ânion O2-. Vamos lá. Se o magnésio perdeu 2 elétrons, ele realmente formou o Mg2+. Esse 2+ está indicando que perdeu 2 elétrons. E se o oxigênio recebeu 2 elétrons, esse 2- é que está fora de formatação, tá, gente? Mas é aquela cargazinha que aparece em cima. Está demonstrando que ele recebeu os 2 elétrons. Então, a 3 também está certa. Questão 1 e questão 1 e 3, desculpa, afirmativa 1 e 3, correta, gabarito letra E. Observem que nessa questão ele deu esses dados aqui, ó, dados número atômico do magnésio 12 e do oxigênio 8. Para caso, não tivesse a tabela periódica, vocês fizessem essas 2 distribuições eletrônicas para ver a tendência do magnésio, se era ganhar ou perder, e quantos elétrons, e do oxigênio para ver se a tendência era ganhar ou perder e quantos elétrons. Todo vestibular que não vem a tabela periódica vem sempre embaixo da questão assim, dados, número atômico de cada elemento ou massa atômica também, quando é necessário para alguma questão. Então, dá para fazer tranquilamente, só dá mais trabalho. E a última questão, ó, também era para analisar as afirmativas. Então, em relação, em análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades. Propriedade 1, alta temperatura de fusão e ebulição. 2, boa condutividade elétrica em solução aquosa.
E 3, mau condutor de eletricidade no estado sólido. Foi o que a gente viu por último ali no resumo. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante. Qual que é? Iônica. Iônica. Não pode ser metálica porque diz que é mau condutor de eletricidade no estado sólido. Então, só tem como ser ligação iônica, gabarito letra D. Pergunta, gente, alguma que vocês não entenderam a resolução? Eu não tinha entendido aquela deixa eu ver CO2. qual que é mesmo. Do CO2, né? Mas com a senhora explicando, eu consegui entender. Beleza. Mas peguem e treinem. Isso que eu falei, que eu não consegui desenhar aqui para demonstrar, tentem fazer depois de vocês o compartilhamento, só se vocês jogarem no Google fórmula eletrônica do CO2, para vocês terem uma referência, e conseguirem montar sozinhos e aprenderem a montar essas moléculas. Mas semana que vem, o assunto da próxima aula vai envolver isso também. Então, a gente vai acabar estudando isso novamente. Então, aí, caso ainda tenham dúvidas, a gente vai continuar no mesmo assunto, tá bom? Gente, deixa eu só voltar aqui. A live já vai se encerrar, já está até avisando aqui que em 5 minutos vai fechar tudo sozinho, porque né, agora a gente tem o tempo máximo aí do Google Meet para que as aulas durem. Gente, então vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, é só me procurarem durante a semana, enfim. Não esqueçam de preencherem o formulário de presença. Eu repostei lá no grupo de Química, para ninguém esquecer. Até o final da noite podem preencher, porque eu só mando isso lá amanhã, lá para a direção, que eu faço a chamada de vocês, tá bom? Então é isso, qualquer coisa, professora, só me perguntarem. Bom fim de semana, valeu muito. Bom final de semana para vocês. Obrigado por tudo, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.